Boa noite, querida igreja. Boa noite. É uma alegria estar com vocês nessa noite para poder trazer a mensagem de Cristo a essa igreja. Que Deus possa me usar para ser um instrumento de sua palavra nessa noite. Eu queria cumprimentar os nossos amigos da TV JuVV. Nós temos agora 11 pessoas assistindo. E antes da gente começar com o tema, eu quero passar 3 recadinhos para vocês aqui. O primeiro é uma forma diferente de você levar o evangelho, tá? A gente estava conversando aqui, eu e o Paulo aqui, antes da gente começar o culto, e o Paulo falou para mim, né, que nos finais dos tempos, os pastores não iam vencer a quantidade de irmãos querendo ser batizados antes da volta de Cristo. E se a gente for pensar, nosso templo aqui cabem apenas 400, 350, 400 pessoas. Como que será possível batizar milhões e milhões e milhões e milhões? Tem uma forma, hoje a tecnologia ela tem avançado muito. Quantos irmãos têm Facebook? Vocês têm Facebook no celular de vocês agora? Então eu vou pedir para vocês, quem tem o Facebook no celular, que abra o Facebook agora, esse momento você pode abrir mexendo no teu celular, tá? Abre lá teu celular rapidinho e entra lá e faz a pesquisa IASD JuVV, IASD JuVV. Faz essa pesquisa rapidinho lá e dá uma curtida na nossa página. Aí, se você rolar um pouquinho a tela, você vai ver que o nosso culto, que a nossa mensagem, ela está sendo transmitida. Aqui a gente tem 12 pessoas assistindo agora. Eu queria cumprimentar o pessoal aqui. Vou falar, vamos ver se eu consigo falar todo mundo. A Juraci está assistindo a gente, o Luiz Sérgio Farina, o Daniel Cabral, o Luiz Sérgio Farina, a Edna Lucas, o Altair Pedro, o Bertoldo Valdemar, o Adair Faria, a Célia Macera Coppi, a Ângela Barros, a Gisele França, o Hamilton. Agora o pessoal está entrando, agora o pessoal que está aqui está entrando também. Então, agora você dá um curtir ali, joga o coraçãozinho e clica naquele botãozinho do lado escrito compartilhar. Quando você compartilha, o Facebook ele divulga para os seus amigos que você está assistindo a IASD JuVV. A gente chegou a ter na nossa igreja um alcance de 30 mil pessoas num sermão que a gente teve aqui recentemente. Então, quando a gente pensa, como vai ser possível milhões e milhões e milhões de pessoas serem batizadas antes da volta de Cristo? Gente, a gente tem uma solução aqui agora, na nossa mão. Nós temos aqui um pouco mais, talvez em torno de umas 50 pessoas assistindo. Se cada um de vocês compartilhar essa mensagem, cada um de vocês tem pelo menos 400, 500 amigos no Facebook. Comecem a fazer essas contas, nós temos como será esse nosso futuro, né, Paulo? O segundo recado que eu quero... Ok, todo mundo já fez isso, então o segundo recado que eu vou pedir para vocês é coloque o celular em modo avião agora. Ok? Beleza? E o terceiro recado eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram a voz de Deus hoje? Para e pensa um pouquinho. Você já ouviu? Não estou falando que você falou com Deus, não. Você ouviu a voz de Deus hoje? Se você ainda não ouviu a voz de Deus, e fala para os meus amigos da internet também, segura aí, que a gente não vai terminar esse culto antes de ouvir a voz do Senhor, amém? Então vamos lá. O texto bíblico da nossa reflexão de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Eu vou ler na nova versão internacional. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Para mim, esses 2 versículos já seriam suficientes para a gente encerrar esse sermão, se a gente tivesse total compreensão do que está escrito aqui.
E eu faço essa reflexão com vocês. Tem sido o corpo de vocês o templo do Espírito Santo? Rapidamente eu vou me apresentar, então. Meu nome é Maurício Manente, eu sou coach, tenho MBA em administração de empresas, sou engenheiro e trabalho junto com a minha esposa como coordenador do Departamento da Saúde aqui, do Ministério da Saúde aqui da igreja, né? E a Raquel Manente, ela é Master Coach, especialista em nutrição e formada em secretariado executivo. E aí, uma pergunta, gente, eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Como que um engenheiro saiu da área de engenharia e foi para a área de saúde? Uma secretária saiu da área de secretariado e foi para a área da saúde, né? Sendo que temos médicos, temos nutricionistas, temos enfermeiros tão capacitados e tão bem renomados na nossa igreja entre os nossos membros. Um pouquinho da nossa história. 2011, esse era o Maurício e essa era a Raquel. Um pouco mais de 25 quilos de peso a mais. E a Raquel também em torno de 25 quilos a mais de peso. E quando a gente olha para essa foto, a gente não se reconhece. Eu não me reconheço nessa foto. E eu gosto de contar essa história, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E o que aconteceu? Em 2011, exatamente no dia 30 de setembro, a gente fez uma pequena decisão na nossa vida. Uma única decisão. Uma única. E alterou o resultado dos outros 7 anos. Com apenas uma única decisão. E muitas coisas mudaram. Os nossos hábitos mudaram, nossas atividades mudaram, até o nosso trabalho mudou, né? E hoje, com menos 25 quilos de peso, né? Glória a Deus, né? E eu trago essa história porque existem apenas 2 fontes para as grandes mudanças na nossa vida. 2 grandes fontes. A primeira é o desespero. Com certeza você já ouviu histórias de pessoas que já chegaram no fundo do poço. Estamos falando de saúde. Já chegaram no fundo do poço, tiveram um infarto, tiveram que fazer cirurgias, e só depois que chegaram no fundo do poço, mudaram seus hábitos. Começaram a correr, começaram a se alimentar direito, começaram a fazer exercício. Quantos já ouviram uma história, pelo menos, parecida com essa? Essa é a do desespero. Essa foi mais ou menos a história que aconteceu comigo e com a Raquel. Em 2011, a Raquel foi fazer um exame de sangue e viu que o colesterol dela estava extremamente alterado, elevado. Foi aonde despertou nela: opa, eu tenho que fazer alguma coisa. E a segunda fonte para as grandes mudanças é a inspiração. Os artistas se inspiram, às vezes, ouvindo uma música, um som, os passarinhos, olhando para a beleza das flores, da natureza, e também através das histórias. E é por isso que eu quis contar a minha história e a história da Raquel, que ela possa talvez servir de inspiração para alguém que esteja ouvindo nessa noite. E eu queria entrar agora em algo que Deus deu para a gente, que Deus deu no nosso cérebro, chamado a força divina do hábito. O hábito é como uma pequena corda. Nós tecemos um fio dela a cada dia e finalmente não conseguimos rompê-la. O hábito, ele funciona mais ou menos como a economia de energia do nosso cérebro. Você que tem celular, você que tem computador, você que tem tablet, quando está começando a acabar a energia, o que o celular, o que o tablet, o que o computador faz? Ele começa a desligar alguns recursos, desliga alguns aplicativos, desliga outro aplicativo que você não está usando, para começar a economizar bateria, certo, Tiago? Que é da tecnologia. O nosso cérebro funciona de maneira muito parecida. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de direção, ok? Quem sabe dirigir? Quantos costumam dirigir normalmente? A primeira vez que você dirigiu, que você entrou num carro e sentou do lado do instrutor da autoescola, ou do teu pai, ou da tua mãe que te ensinou a dirigir, aqueles primeiros movimentos do carro, como foi aquilo para você?
Você não olhava para tudo? Você não olhava para o pedal, se você estava pisando no pedal do acelerador, se você estava pisando no pedal do freio, aí você olhava para como que trocava a marcha, você olhava para frente, para o lado, para o espelho, para o outro, olhava para o pé de novo, voltava, olhava para a marcha. Não era uma insegurança total? E com o tempo, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 10 dias, 20 dias, e você já não olhava mais para aquilo e você nem prestava atenção, e de repente você estava fazendo todos os mesmos movimentos que você fazia, mas sem se dar conta e sem pensar no que você estava fazendo, não é verdade? Às vezes você faz o teu caminho para casa todos os dias e segue o mesmo caminho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí, de repente, você precisa ir em outro lugar no outro dia, e daqui a pouco você está indo para o trabalho. Não aconteceu isso aí alguma vez com vocês? Isso comigo acontece direto. Isso se chama hábito, ok? E o hábito, ele faz nós termos 2 fórmulas. A fórmula para o fracasso ou para a doença, né? Que é esse slide, e a fórmula para o sucesso, né? A fórmula para o fracasso ou a doença, não é um evento único e cataclísmico. Vamos pensar numa pessoa que nunca cuidou da sua saúde, nunca se alimentou de maneira correta, nunca fez exercícios físicos, sempre comeu tudo errado, chegou aos 50 anos de idade, foi atravessar a rua, teve um infarto, caiu e morreu. Ele morreu naquele momento lá? Ou ele veio morrendo ao longo de 50 anos? Então, a doença e o fracasso, nós podemos também utilizar essa mesma metáfora em todas as áreas da nossa vida. Ela nunca é um evento cataclísmico. Ela é um resultado inevitável do acúmulo das nossas escolhas ruins. Se, por exemplo, e eu falo bastante na questão do emagrecimento, que é algo que a gente vem trabalhando ao longo dos 7 anos. Se eu, por exemplo, se eu comesse um brigadeiro hoje, né, de festas, eu comesse ele hoje, e amanhã eu engordasse 5 quilos por causa do brigadeiro, eu não vou mais comer brigadeiro, porque eu comi um brigadeiro e engordei 5 quilos. Mas é assim que acontece? Eu como um brigadeiro hoje, amanhã eu estou com 5 quilos a mais? Não. Hoje eu como um brigadeiro. Amanhã eu como um docinho. Depois de amanhã eu como isso. Hoje não vai fazer importância. E faz importância mesmo? Um dia? Faz. Tem alguma diferença? Vamos ver aqui. Voltando para a fórmula do sucesso, né? Se a gente falou da fórmula do fracasso, vamos falar da fórmula do sucesso. São algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias. Às vezes a palavra disciplina dói nos nossos ouvidos, né? Ninguém gosta de ser disciplinado, né? Você vai sofrer disciplina, né? Em comissão da igreja o irmão vai sofrer disciplina. Não é dessa disciplina que a gente está falando. Nós estamos falando da disciplina dos hábitos saudáveis, né? E a cada nova disciplina influencia todas as outras disciplinas da nossa vida. Por isso que eu falei para vocês que há 7 anos atrás a gente alterou uma única coisa. E ao longo do tempo outras coisas foram mudando. Apenas uma única decisão. A nossa vida mais ou menos ela se parece com um barquinho à vela. Não sei quantos já ouviram essa história, essa metáfora, essa parábola. E a gente vai vivendo e a gente não muda os nossos hábitos. A gente vai vivendo um dia depois do outro, vai assistindo TV, não lê livros, não estuda a Bíblia, não liga para Deus e vai vivendo a nossa vida. E vai chegando ao final de alguns anos, no final de uns 5 anos mais ou menos, a nossa vida continua na mesma, não muda nada. O máximo que aconteceu é crescer o mato só, né? O mato é a única, se você não faz nada no teu jardim, a única coisa que cresce é mato, certo? Mas vamos pensar, se você hoje, ali está a linha do barquinho, se você não tivesse feito nada, mas hoje você decidiu mexer um pouquinho na vela do barco, mexer só um pouquinho. Daqui um mês, não vai fazer muita diferença se eu começar a fazer atividade física hoje, vai fazer alguma diferença? Não vai fazer nenhuma diferença daqui a um mês.
Eu só vou estar mais dolorido, né? Quem faz atividade física concorda comigo, né? Daqui 3 meses, vai distanciando um pouquinho, daqui 1 ano distancia um pouquinho, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você vai ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você seria se você não tivesse feito nada. E esse é o poder do hábito. O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e na ação. Alguns cientistas dizem que o hábito é como se fosse uma estrada, por onde a informação entra e um processo e uma ação sai. E a cada vez que você repete, essa estrada vai alargando, essa estrada vai alargando, essa estrada vai alargando, daqui a pouco vira uma autoestrada que passa em velocidade e você nem percebe. Isso é o hábito. E o começo dos estudos sobre hábito começou no final do século XIX com o Ivan Pavlov, um cientista russo, né? Talvez você já tenha ouvido essa história, do condicionamento do cachorrinho, né? Vamos tentar exemplificar mais ou menos como funciona com o cachorrinho. O primeiro exemplo que o Pavlov fez foi apresentar a comida para um cachorro, e quem tem cachorro sabe o que o cachorro faz, né? Quando está com um saquinho de ração ali, o cachorro vê a comida, o cachorro começa a salivar, né? A gente também faz a mesma coisa quando a gente sente o cheiro de comida, né? A gente começa a salivar. E o que o Pavlov fez também? Ele pegou uma sinetinha e tocou, depois da experiência da comida, ele tocava uma sinetinha e o cachorro não tinha reação nenhuma, ele só ouvia aquela sinetinha ali tocando. A terceira experiência de Pavlov foi tocar a sinetinha, apresentar a comidinha para o cachorro salivava. Óbvio, né? Toquei a sineta, mostrei a comida, o cachorro salivou. Fiz isso 1, 2, 3, 4 vezes. Aí eu não preciso nem apresentar mais a comida para o cachorro, eu só toco a sineta, o cachorro já começa a salivar, né? Isso nos conta muito como funciona o mecanismo dos hábitos. Para você criar um hábito, um bom hábito, ou para tirar um hábito ruim, necessariamente vai obedecer a esse mecanismo. Precisa ter um gatilho ou uma deixa. A rotina é o hábito e a recompensa, por exemplo, nesse caso que é uma atividade física, a recompensa vai ser uma dose de endorfina no teu corpo naquele momento e uma recompensa muito grande. Então, para desenvolver a rotina, você primeiro tem que ter um gatilho. O Dr. Drauzio Varella, ele era ex-fumante e ele hoje é um maratonista. E ele fala que a primeira coisa que ele faz no seu dia é, tocou o alarme do relógio dele, ele se levanta e coloca uma roupa de treino e tênis de corrida. Depois ele vai ao banheiro, vai tomar água, vai fazer as necessidades, vai fazer outras coisas e ele já está pronto para fazer atividade física. Ou seja, nesse caso, qual foi o gatilho do Dr. Drauzio Varella? Foi o despertador. Tocou o despertador, ele colocou a roupa de treino. Mudou a rotina dele. Quem tem um hábito não tão saudável, por exemplo, acorda, toca o despertador às 6 horas da manhã, pega o celular, vai ler os e-mails, vai ver se vai chover, daí depois deixa o celular no canto, aí vai lá na cozinha, abre a geladeira, pega um copo d'água, vai lá, corta um pãozinho, passa manteiga, come, tô com uma preguiça, volto para a cama, né? Se você fizesse ao contrário, tocasse o despertador, colocasse tua roupa de treino, dificilmente você ia voltar para a cama com roupa de treino, certo? Então a gente vai falar, o tema de hoje são os 8 hábitos para uma vida altamente saudável. Eu fiz uma cópia daquele livro de Stephen Covey, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E o primeiro hábito é a alimentação saudável, e eu não vou ficar me discorrendo em todos os hábitos, porque aqui são os 8 remédios naturais, e eu não vou ficar falando, porque aqui daria um sermão para cada hábito desse daqui, e não é o nosso objetivo nessa noite. O nosso objetivo nessa noite é que você olhe para esses 8 hábitos, analise, vá para sua casa hoje, anote aquele hábito que você e sua esposa, ou se você é sozinho, que você vai mudar a partir de hoje. Qual é o hábito que você decide nessa noite
mudar a partir de hoje. Escolha um desses oito hábitos. Há 7 anos atrás, eu e a Raquel, a gente escolheu esse hábito aqui. E a gente alterou o nosso café da manhã. Foi a única coisa que a gente fez no dia 30 de setembro de 2011. Nós alteramos o nosso café da manhã. A gente tomava normalmente, fazia uma vitamina bem poderosa, cheia de fruta, comia pão, com margarina ou manteiga, suco de caixinha, ou às vezes achocolatado, e a gente trocou para uma alimentação saudável, um café da manhã saudável. Foi a única mudança, a única. O almoço continua a mesma coisa, a janta continua a mesma coisa, a gente não fazia exercício físico. A única coisa que alterou na nossa vida, naquele momento, foi o nosso café da manhã. 3 meses depois, a gente estava com 4 quilos a menos. É pouco 4 quilos? É, pouquinho. Muda muita coisa, perder 4 quilos aqui não muda nada. 3 meses. Depois de 7 anos, 25 quilos, muda alguma coisa? Muda muito. Então, alimentação saudável. Todos sabem fazer um prato saudável? Hoje nós temos informações, muitas informações disponíveis, nutricionistas, nutrólogos, internet, todo mundo está falando sobre alimentação saudável. Eu não preciso falar sobre alimentação saudável aqui. Basicamente, o prato saudável é composto de 40% de vegetais. Quase metade do prato você tem que colocar de vegetais. É novidade isso para vocês ou não? É novidade para alguém aqui? Não. 1/4 do prato é de carboidratos complexos, arroz integral, batata doce, batata, salsa, carboidratos complexos. Isso é novidade para vocês? Não também. 25% do prato é de proteínas limpas, o ideal é que seja proteína limpa, carne magra, ou proteínas de origem vegetal, como a soja, ok? Então, para quem escolher esse hábito que vai mudar a partir de hoje, né, aprenda a montar um prato saudável, tenha na despensa alimentos saudáveis, né, às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, mas como que eu vou negar uma bolachinha recheada para o meu neto de 4 anos? Ou para o meu filhinho de 5 anos, como eu vou negar uma bolachinha recheada? Eu não me lembro quando eu tinha 4 anos de idade de ir no mercado e pegar uma bolacha recheada do mercado, pegar o dinheiro do meu bolso e comprar. Eu não me lembro de fazer isso aos 4 anos de idade. Quem compra comida em casa são os pais. Então tenha na despensa alimentos saudáveis. Se você tiver bolacha recheada, miojo, macarrão, falem outros alimentos, vamos lá, vocês sabem, vamos lá. Chocolate, vamos lá, o que mais? Vocês sabem, né? Se vocês tiverem esses alimentos na despensa, o que vai acontecer? Vai dar 5 minutos, vai bater aquela fome, você vai lá e nhoque, né? Não acontece isso? Né? E entender o ritmo do seu corpo, isso é uma coisa importante que eu falo para vocês, entenda e conheça o ritmo do seu corpo. Tem pessoas que funcionam muito bem com 6 refeições por dia, tem pessoas que funcionam muito bem com 2 refeições por dia. Tem pessoas que funcionam bem com 3 refeições por dia. Entenda o ritmo do seu corpo, compreenda e se respeite. É isso que eu falo para vocês, se respeite. Não é porque o médico falou para vocês que vocês têm que comer 6 vezes por dia, que você vai comer 6 vezes por dia. Até porque essas coisas na ciência, hoje é uma coisa, daqui 6 meses é outra totalmente diferente. Hoje eles já não falam mais em 6 refeições por dia, mas hoje eles falam em 2 refeições por dia. Ok? Respeite o seu corpo. Água. Às vezes a gente fala com pessoas que parecem uns camelos e não pessoas, né, que não bebem água. Comece aos poucos. Se esse for o teu hábito que você precisa desenvolver, comece aos poucos. Aos poucos, não precisa exagerar logo no começo. E tenha uma meta. Uma meta é peso corporal dividido por 25. Ou seja, uma pessoa de 50 quilos, ela precisa beber no mínimo 2 litros de água. Uma pessoa de 75 quilos, ela precisa beber no mínimo 3 litros de água. 1 litro a cada 25 quilos de peso. Uma pessoa de 100 quilos precisa beber 4 litros de água para manter o corpo todo. Faz sentido ou não faz? Comece aos poucos. Você não vai começar amanhã tomando 4 litros de água. Você pode começar com 1 litro, você pode começar com 500 ml. Comece aos poucos. E a cada semana, aumente um copo. Tenha uma meta.
Ar puro, isso na cidade grande é uma beleza, né? Vamos aprender a respirar direito. Quantos sabem respirar direito? Respiração diafragmal. Quantos sabem respiração diafragmal? Ontem eu falei isso na vigília. Quantos sabem respirar pelo diafragma? O ar entrando e só movimenta a barriga. Quantos conseguem fazer isso? E não fazer aqui, ó. Isso aqui é errado. Concorda? Isso é errado, isso agita, isso acelera o coração. A respiração diafragmática acalma, relaxa, faz você pensar melhor. Aprenda a respirar pelo diafragma. Treine em casa, deite na cama, coloque um livro pesado sobre a barriga e faça a tua barriga movimentar. É assim que você treina o teu diafragma. Né? E aproveite os parques da cidade. Curitiba é muito bela. Assim você mata três hábitos numa paulada só, né? Exercício físico, ar puro e luz solar, né? Luz solar. Foi pregado há tanto tempo pelos dermatologistas, né? Não saia no sol sem proteção, não saia no sol sem proteção, não saia no sol sem proteção. O que aconteceu? Todo mundo se encheu de protetor solar e o câncer de pele continuou aumentando. A relação não está na sua exposição solar, mas sim na queimadura. Então cuide da queimadura e não da exposição solar, ok? 15 minutos no verão, está excelente, já resolveu toda a tua vitamina D que você precisa no teu dia a dia. Não precisa ficar torrando nem dormindo lá e entra lá, vai na praia e fica 2 horas lá, dorme, esquece lá e fica queimando. Quantos já fizeram isso na praia? Pelo menos uma vez na vida, né? Exercício físico, esse é o calo de alguém aqui? Esse é o calo de alguém? Vamos lá. Comece tranquilo, sem exageros, é a minha dica para exercício físico. A gente, quando vai nos parques, a gente gosta muito de ir no Parque Bacaxiri. E aí, quando a gente vai no parque, a gente percebe quando é a primeira vez da pessoa lá no Parque Bacaxiri. Quando é a primeira vez, normalmente é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia de começar exercício, dia de começar a dieta. Então, na segunda-feira pela manhã, a pessoa vai. Ela dá 5 voltas no Parque Bacaxiri, ela sai de lá pingando. No outro dia, ela está lá em casa, ai, está doendo tudo. Não é assim? E no terceiro dia está doendo mais ainda, porque no terceiro dia dói mais ainda, e no quarto dia ela não vai. Ela não quer sentir essa dor. Então comece de pouquinho. Comece meia hora, 2 vezes por semana, meia hora, não estou falando de 1 hora, meia hora. Vai fazer diferença no dia seguinte, você fazer meia hora de caminhada num dia? Não vai fazer nada, diferença nenhuma. Você faz meia hora de caminhada hoje, amanhã você não vai ver nada, teu corpo vai ser o mesmo, teu peso vai estar igual, às vezes pode até estar mais pesado ainda, vai continuar a mesma coisa. Daqui 3 meses, conta para mim como é que vai ser a tua disposição, o teu peso, a tua energia no final desses 30 minutos de caminhada, conta para mim. Quero ver quem que está anotando a atividade física. Eu estou anotando aqui, que eu vou cobrar daqui 3 meses, tá? Né? E exercício físico é indispensável. Aqui está a psicóloga aqui do meu lado, ela não vai me deixar mentir. Ele é indispensável para quem tem depressão ou tem tendência à depressão. O exercício, confirma, Kelly? Falei certo? Aí, confirmou. O exercício físico, ele é indispensável. Se você tem alguém na família que tem depressão, ou se você mesmo tem depressão, ou tem tendências o exercício físico, ele é indispensável para você. Indispensável. Esse é o melhor remédio que existe para depressão. Ok? Vamos lá. Às vezes chega pra gente lá uma pessoa que come direitinho, toma água direitinho, faz exercício físico, a pessoa é excelente, mas a saúde dela não está legal, o peso dela não baixa, ela está desesperada, e aí você pergunta para a pessoa, quantas horas você dorme por dia? Eu volto da faculdade às 11 horas, aí eu tenho que arrumar minhas coisas para o trabalho de amanhã, aí eu pego um Netflix, assisto 2 seriados lá, vou dormir lá pelas 2 horas da manhã e acordo às 6 horas da manhã. Ela dorme 4 horas por dia. Vai ter algum resultado? Não vai ter nada de resultado, gente, né? E para você ter uma noite de sono tranquila, algumas dicas, isso serve lá para casa, tá? Esse é o próximo hábito que a gente tem lá em casa para alterar também, né? Evite atividade física pouco antes de dormir. Não acelere teu ritmo cardíaco antes de dormir. Senão você vai ficar agitado, você não vai dormir. Não adianta você voltar do trabalho, voltar da faculdade, querer descer na academia do prédio e fazer atividade física.
Você vai acelerar teu ritmo cardíaco, teu sono vai ser muito problemático, ok? E esse aqui eu falo para alguém, eu falo para lá para casa esse aqui. Desligue as telas 30 minutos antes de dormir. Telas, TV, celular, tablet. Coloca um pijama, pega um bom livro, deita na cama, pegue a Bíblia e leia, gente. A melhor coisa que tem para dormir é ler, é leitura. Concordam comigo? Hã? A Bíblia, ler a Bíblia dá um sono, né? Né? E tem uma rotina, gente, uma rotina para dormir e acordar. Rotina, rotina. Às vezes essa palavra é tão ruim para a gente, mas ela é perfeita. Ela se encaixa exatamente aqui no nosso sono. Rotina, horário para dormir, horário para acordar. Assim como a criança, como você leva a criança, deu 9 horas, 8 horas, vai dormir. Você também. Não é só criança. Por que a criança vai dormir e você tem que ficar lá no Netflix lá? Né? E aí fica fazendo a maratona lá das temporadas do Netflix. 7º hábito, abstinência. Álcool, fumo, drogas. Eu preciso falar para os adventistas isso? Não, né? Às vezes precisa. Se não precisa, eu vou falar dos exageros então. Exageros de chocolate, exageros da cafeína, exageros da comida, que é a palavra chamada temperança, né? Às vezes essa palavra foge do nosso dicionário, temperança. Mas eu vou falar agora para aqueles que, por algum acaso, têm o mau hábito do consumo de drogas, do fumo, do álcool. E eu quero falar para vocês isso. Um hábito, uma vez criado, você não retira. Ele é muito difícil de você tirar. Você consegue fazer substituir o hábito, mas não tirar. Você consegue mudar. E esse é o exemplo com muito sucesso que os alcoólicos anônimos eles têm. E a gente tem que tirar chapéu para os alcoólicos anônimos, porque eles desenvolvem essa atividade com muito sucesso. Qual é aqueles que têm a dependência na bebida? Normalmente, qual que é o porquê que eles acabam caindo na bebida? Normalmente eles querem um alívio, né? Às vezes é o final do mês, as contas chegando, não tem dinheiro para pagar, ele chega em casa, a mulher começa a brigar, o filho está chorando, ele sai de casa e vai, né? Vai encher a cara, como dizem, né? Ele quer fugir dos problemas, certo? E isso ele acaba caindo no vício. Os alcoólicos anônimos tiveram uma ideia muito genial. Eles simplesmente trocaram a rotina daquele nosso ciclo, eles trocaram a rotina. O hábito continua, mas eles trocaram a rotina, que é o hábito de beber. E em vez do cara ir para um boteco, por exemplo, ele vai para Alcoólicos Anônimos, ele se socializa, ele conversa com um, conversa com outro, encontra gente, vê pessoas, fica lá 1 hora, 1 hora e meia conversando, se divertindo, volta para casa feliz. É mudança da rotina. Você não muda um hábito, mas você pode mudar a rotina. Ok? E o 8º hábito, e é com ele que eu encerro a nossa noite hoje. O 8º hábito, confiança em Deus, oração, e algumas religiões e credos também chamam isso de meditação. A palavra é igual, a palavra não. A função é igual, a palavra pode mudar de contexto para contexto, ok? Todas as coisas, a Bíblia nos ensina que todas as coisas são passageiras, né? Todas as obras do homem, segundo Eclesiastes, ela é correr a vaidade e correr atrás do vento. Tudo para o homem, tudo do material para o homem tem um começo e tem um fim, certo? A única coisa que é eterna, o único ser que é eterno, quem é? Deus. É o único ser que é eterno. Por isso que eu quero que nessa noite, por isso que eu falei, se você ainda não ouviu a voz de Deus hoje, nós vamos ouvir a voz de Deus agora. O som, a minha voz, vamos pegar o exemplo da minha voz, o som, ele começa e termina.
Entre uma palavra e outra, nós temos um intervalo chamado silêncio. Um som pode até abafar o silêncio por alguns momentos numa pequena região, um som alto, mas quando se desliga o aparelho de som, o que permanece é o silêncio. E aí eu me recordo, quem quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19, e o verso 11. Aqui é o profeta Elias falando. E Elias estava escondido no meio de uma caverna. 1 Reis, capítulo 19, o verso 20. E então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Pensa naquele fogo grande. E o que aconteceu? Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Eu falei 19:20? Perdão, 19:11. Perdão. 19:11. Vocês estão procurando e não estão me ouvindo. A voz do Senhor estava no silêncio. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Às vezes nós fazemos da nossa oração um muro de lamentações. Nós chegamos para Deus e: Senhor meu Deus, eu estou sem emprego, eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro, meu filho não vai para a escola, as notas dele estão baixas, ele precisa passar no vestibular. E a gente fica falando, e amém. Quando que Deus pôde falar com você? Você só falou. O som ficou interrompendo o silêncio o tempo inteiro. E você só falou. E às vezes a gente funciona na nossa chamada mente tagarela. Vocês têm uma mente tagarela também? Que fica conversando com vocês o tempo inteiro? Isso, aquilo outro, porque isso, porque aquilo outro. E você, quando você está percebendo, você está conversando com você mesmo. E é só coisa ruim, é só coisa negativa que você fala com você. Nunca é coisa para cima, é sempre coisa negativa. Você já percebeu isso? Portanto, Deus diz para você nessa noite: aquieta-te. Aquieta-te, eu sou o teu Deus. Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos nos colocar em pé? E eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você preste atenção na sua respiração, só na sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Observe o pensamento, se vem um pensamento, observe ele vindo e observe ele saindo. Não remoa no pensamento, deixe que ele apenas vá. Obrigado, Senhor. Amém.